meados da década de 90, uma bela e comum família estava almejando a véspera de Natal. Nossa, querida, olha aqui. No jornal Notícias Populares, diz que o bebê diabo está assombrando São Paulo. Aqui diz, o bebê nasceu no hospital do ABC Paulista e tem chifres e rabo na sombra enfermeiras e cospe fogo. Será que é verdade isso? Ah, pra ter saído no jornal, deve ser verdade, né? Nossa, meu anjo, o que você quer? Eu queria saber se eu vou ganhar presente de Natal esse ano. Ai, mas claro, filha. A mamãe já não falou? O Papai Noel, ele dá presente pras crianças que são boazinhas. Você sabe que as crianças que não são boazinhas, o homem do saco vem e leva elas. E o homem do saco ainda transforma elas em sabão. Então eu vou ganhar a boneca da Xuxa? Boneca da Boneca Xuxa? da Xuxa? Como assim? Não. A gente já não tinha conversado sobre isso? Xuxa é do mal. Ela fez pacto com o demônio. Eu não quero saber de você querendo essa boneca. Não chora, engole o choro. Ei, pra que você quer a boneca da Xuxa? Você já tem boneca do Fofão? Olha, não faça isso. Olha que o velho do saco vem te pegar. Senta aqui. Pode Entra. entrar. Com licença? Ô, vizinho! E aí, como é que vai? Tudo certo? Seja bem-vindo. Me contas? Cara, vocês viram no jornal sobre o boneco fofão, cara? Boneco Fofão? É. Que boneco? Você lembra? Cara, sério que tem um punhal aqui dentro? Um punhal? O cara Como fez assim? um pacto satânico lá e... Ó, Meu Deus! Pacto satânico? Deixa eu ver, não. Isso, se é do Satã, não pode não, sabe? Não, meu querido, ó, escuta. Primeiramente, dá o boneco. Dá o boneco. Deixa esse boneco. Ela, ó. Calma. A gente vai escutar, comportada, o que o narrador vai explicar. Tá, minha querida? Depois a gente decide se vai jogar esse boneco fora ou não, tá? Bom, pessoal, então vocês perceberam qual foi o tema da apresentação? Lendas urbanas, né? A gente vai falar agora um pouquinho para costurar a respeito daquilo que foi apresentado e contextualizar. Então, as lendas urbanas, elas fazem parte do nosso folclore. São histórias sensacionalistas, que têm um caráter, assim, fabuloso, né? E a divulgação delas se dá, então, por livros, né? Pela mídia tradicional, né? Revistas, e eu acho que principalmente nesse momento pela internet, né? As pessoas começam a pesquisar e conhecer um pouco mais a respeito delas. Muitas dessas lendas urbanas, elas estão no imaginário popular. Elas surgiram há algum tempo atrás, algumas décadas, e elas vão se disseminando. E cada vez isso, né, ela vai passando oralmente, as pessoas vão conhecendo, pesquisando. Só que o que é interessante é que as pessoas sempre aumentam um pouquinho. Então essas histórias, às vezes, que surgiram por um fato, às vezes, verídico, elas acabam um pouco distorcidas, né? Ou seja, quem tem aquele ditado, né, que encontra um ponto, aumenta um ponto. Então acaba acontecendo isso. E as características dessas lendas é que elas são histórias curtas, de fácil entendimento das pessoas, ou seja, que elas possam ler rapidamente e entender aquilo que a mensagem quer passar. E eles sempre buscam alguma coisa que seja autêntica, né? Ou seja, isso aconteceu realmente em tal lugar, em São Paulo, naquela cidade. Então, para ter isso, a vericidade do fato, né? Que as pessoas realmente, olha, isso realmente foi verdadeiro. E ainda, as pessoas que contam isso, elas dizem que ouviram isso em algum lugar. Olha, foi o fulano que me contou, realmente aconteceu aquela história e é real, é verdade. Agora acredite se quiser. E assim, cada grupo do programa vai colocar um pouquinho a respeito da... A gente vai falar sobre as lendas contadas, né? Perdão, as lendas que foram citadas no